Glória a Deus. O Valdo é um querido, né, um irmão da casa. O Senhor preparou uma palavra para trazer através do coração no coração dele, para trazer aos irmãos através dele hoje. E nós estamos receptivos para essa palavra. Nós estamos com os nossos ouvidos, com o nosso pensamento, com o nosso espírito bem receptivo para aquilo que o Senhor tem para fazer. E eu quero, junto com os irmãos, orar pela vida do Valdo aqui, antes de nós recebermos essa palavra. Estendam suas mãos e orem ao Senhor, pedindo que o Senhor use a vida dele, porque é você que vai ser abençoado por isso, meu irmão. Então, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos ser ministrados pela Tua palavra, Senhor, queremos receber algo que venha da parte do Senhor, e nós cremos que o Valdo, ele é um instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque ele já tem esse sonho no seu coração, Senhor, que o Senhor mesmo fez germinar e crescer, Senhor, em poder abençoar a igreja de várias formas, seja ministrando no louvor. Ele tem esse sonho, Senhor, seja ministrando a palavra, seja pastoreando, seja cuidando dos casais, como ele estava fazendo no Casados esses dias. Senhor, nós cremos que o Valdo e a Joana também, Senhor, são instrumentos nas Tuas mãos, que são preciosos demais para nós e para essa casa, Senhor. E nós pedimos que o Senhor use mais uma vez a vida do Valdo, para que nós sejamos abençoados, Senhor, por aquilo que o Senhor preparou através da vida dele, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado através dessa palavra, Senhor, e que o Senhor cresça, em nome de Jesus. Amém e amém. Glorificado seja o Senhor. Amém. Fica à vontade, meu irmão, manda bala aí. Glória a Jesus. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor a todos, amém? Vocês estão felizes essa manhã? Qual a sua expectativa no Senhor nessa manhã? É sair daqui de que maneira? Da maneira que você entrou ou sair muito melhor? Hã? Diga, eu quero sair muito melhor. Aleluia! Cumprimente seu irmão ao seu lado, se você ainda não cumprimentou, dê um abraço, dê um beijo. Diga para ele, olha, Jesus está aqui. Trouxe você, trouxe a mim, é um banquete. Amém, gente? Glória a Jesus. Irmãos, eu confesso a vocês que eu estou um pouco nervoso. Faz 40 anos que eu caminho no Evangelho, já ministrei em muitos lugares, para multidões, mas para mim é como se fosse o primeiro dia. Porque eu não quero falar daquilo que eu sei. Como diz o apóstolo Paulo, eu não prego com sabedoria humana, não prego com aquilo que eu a vida inteira fiz. Eu prefiro pregar a Cristo crucificado. Cristo que possa fluir através de mim nessa manhã. Amém? Quantos estão comigo? Aleluia. Eu quero dar continuidade ao que foi falado. Claro que foi passada a missão da igreja semana passada, foi passada a visão da igreja, o intuito da igreja. E eu quero continuar nesse espírito, dentro daquilo que o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo lá em Apocalipse 3, você não precisa abrir, mas Ele me falava acerca de mim, acerca de coisas que pareciam vivas, mas estavam mortas. E Ele me disse, olha, consolida o que estava para morrer, para que eu não venha e tome aquilo que você já tem. Então Deus falou comigo, olha, consolida. Essa palavra ficou batendo no meu ouvido pelo Senhor durante muitos dias. E quando o pastor Daniel, ele me convidou para trazer uma mensagem, ele perguntava, o que o Senhor tem falado contigo? E eu falei, olha pastor, o que Deus tem falado comigo é um pouco duro, mas é para mim. Agora, como passar isso para a igreja de uma maneira mais digerível, digamos assim? De uma maneira mais fácil da gente entender. E o que ele pregou a semana passada faz sentido naquilo que Deus quer fazer através de cada um de nós. Então, eu quero convidar você a abrir no livro do profeta Abacuque novamente. Você que tem uma Bíblia, você que tem um aplicativo com a Bíblia. Abra aí no profeta Abacuque, capítulo 1. Que o Senhor com certeza vai nos direcionar nessa manhã. Amém? Glória a Jesus. Quantos aqui têm visto o caos que tem se tornado a nossa humanidade? Tanto no Brasil como lá fora. Levante sua mão. E qual tem sido a sua reação quando você vê, por exemplo, as famílias se deteriorando, casamentos se destruindo,
filhos tomando direções contrárias ao que for ensinado pelos seus pais. Você vê valores se perdendo. Você vê, muitas vezes, uma agenda totalmente contrária ao que o Senhor nos dá, dominando no mundo, não só no Brasil. Nós vemos lá fora, por exemplo, medidas de autoridade dada para pessoas se casarem, pessoas do mesmo sexo. Eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia contra quem é homossexual, quem tem outra cultura na parte sexual. Mas eu quero só pegar um paralelo. Isso para nós que cremos num Deus que faz tudo perfeito, é algo terrível. É algo que nos deixa triste, que nos deixa muitas vezes até aborrecidos. E muitos de nós, com a nossa boca, muitas vezes, até murmuramos. Dizemos, Senhor, como é que pode uma pessoa dessa continuar vivendo dessa maneira? Será que ela não sabe que o fim dela vai ser um fim de sofrimento, de destruição? Não só para ela, mas também para aqueles que convivem com ela, no caso seus pais, no caso irmãos, e assim por diante. Quantos me entendem? Então, você vê a visão no capítulo 1 de Abacuque, e ele fala exatamente isso. Vamos ler que nós vamos entender. Eu vou ler por etapas, tá, gente? Que é muito grande, então eu vou ler por alguns versículos só. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Amém? Até aqui por enquanto. Nós vemos aqui, na primeira parte, e até o versículo 17, você vai ver o profeta decepcionado com o cenário, decepcionado com as pessoas, decepcionado com as direções que os reinos, que as pessoas têm tomado. E ele se queixa disso a quem, gente? Ao Senhor. Ele diz, Senhor, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me responder? Até quando eu vou gritar e o Senhor não vai me ouvir? Quantas vezes eu e você, nós reclamamos da nossa sorte, reclamamos das circunstâncias que nós vivemos no nosso dia a dia, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja com os filhos, aquilo que eles têm aprendido no mundo e têm trazido para dentro de casa. Muitas vezes traz conflitos, traz contrastes, né? Sai verdadeiras faíscas muitas vezes no nosso convívio de conversar com os nossos familiares. Porque um tem um pensamento, outro tem uma visão, e nós temos a visão que Deus tem nos dado. Só que nós vamos para o nosso secreto, vamos para o nosso cantinho falar com Deus e reclamamos, Senhor, por quê? Por que eu oro? Por que eu jejuo? Por que eu leio a Tua palavra? Por que eu busco o Teu Espírito? E parece que nada está acontecendo. Quem tem essa impressão muitas vezes? Quantos de nós muitas vezes vemos os dias passarem, as dívidas aumentando, os problemas aumentando, e a gente fala, poxa Deus, eu estou na igreja, eu sou fiel, eu dizimo, eu dou oferta, eu estou lá, o Senhor me vê lá, eu vou de todo o coração, mas parece que quanto mais eu vou, parece que eu não estou indo para Ti, estou indo para o outro lugar, estou indo para um lugar onde o Senhor não está. Engano nosso. Esse pensamento, diga para o seu irmão do seu lado, fala assim, ei irmão, esse pensamento não é do Senhor, é de Satanás. Satanás, ele se faz de espírito de luz, ele se faz de alguém bom para aquele momento,
Por isso que a pessoa, muitas vezes, ela pega um cigarro de maconha, um pino de cocaína, pega uma injeção e aplica na veia, porque parece bom. Naquele momento, a pessoa parece que vai se livrar dos problemas. Ela fica o quê? Anestesiada. Ela fica totalmente fora de si, embriagada, né? Na bebida, muitas vezes no sexo, muitas vezes na prostituição. Porque aquele momento é um momento que ela escolheu para o quê? Para deixar de lado o problema. E muitos dos crentes não fazem as mesmas coisas. Não têm as mesmas decisões que muitos da humanidade aí fora têm. Mas eles se queixam para o Senhor. Por que, Senhor? Por que, Senhor, que o Senhor não faz nada? Quem acha que Deus não está fazendo nada? Quem acha que Deus está em silêncio porque Ele não tem o que fazer? Tem alguém que pensa assim? Quem acha que Deus está fazendo, mas nós não estamos entendendo? Glória a Deus. Então, o Senhor, Ele espera que nós não venhamos ficar nesse lugar de reclamação, de murmuração. O Senhor espera que eu e você venhamos andar no lugar de glorificação, no lugar de exaltação. Que nós continuemos buscar por aqueles que estão perdidos, mas em nenhum momento colocar na mão do Senhor, ou colocar na conta do Senhor, a culpa por aquela situação está daquela maneira. Você lembra quando você chegou aos pés do Senhor? Como você chegou na igreja? Eu lembro muito bem quando eu cheguei. Eu cheguei quebrado, cheguei destruído moralmente, destruído sem família, minha família se dissolveu, eu não tinha dignidade perante os meus irmãos, dívidas que para mim eram impagáveis. Eu cheguei com depressão, vontade de morrer. Várias vezes na minha casa, eu tentei o suicídio através de uma faca na garganta, uma faca nos pulsos. E ouvi uma voz dizendo, acabou, não tem mais jeito. Eu não tinha um pastor para pregar para mim. Eu não tinha um irmão para orar para mim. Porque todos que me cercavam naquela época, desistiram de mim. Todos naquela época viraram as costas para mim. Até o meu pai, que eu perdoei, que vivi com ele os últimos dias, ele ia para a rua me amaldiçoar, dizendo, era melhor que esse pedaço de carne morresse, do que me dar o trabalho e desgosto que ele tem me dado. E aí? Como é que você reage vendo esse cenário? Como é que você responde ouvindo o que você ouve? Quantos me entendem? Naquele instante, o Espírito Santo me tocou de uma maneira tão poderosa, que eu me ajoelhei aonde eu estava, num terreno de terra, cheio de pedras, eu não quis nem saber. Eu ajoelhei, chorei e falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda. Porque eu vi que ninguém pode me ajudar, só o Senhor. E foi a melhor oração que eu fiz, desde 11 de setembro de 2007. Que foi naquele momento, que eu conheci o Senhor que hoje eu sirvo. Foi naquele momento que eu conheci o Senhor, que hoje eu canto, que hoje eu prego, que hoje eu faço a vontade dEle. Amém, gente? Naquele instante, nada mudou, o cenário continuou o mesmo. Continuei devendo, eu continuei com problemas de ordem familiar, continuei com problemas na sociedade, a minha família ainda continuava separada, mas dentro de mim havia uma esperança, havia uma fé, havia uma certeza de que Deus, pastor Daniel, estava me ouvindo. Esse homem disse, um profeta, Senhor, até quando clamareis e tu não me ouvirás? Mas eu creio que naquele instante, o Senhor me ouvia. Apesar de nada mudar, o Senhor me ouvia. O que eu quero dizer com isso? Porque esse tem que ser o seu pensamento. Esse tem que ser a sua posição. Essa tem que ser a sua atitude. De em meio ao caos,
em meio aos problemas, em meio às circunstâncias contrárias, o Senhor, Ele deseja que você continue confiando no chamado, confiando na palavra que você ouviu, confiando no Espírito que te tocou, no Espírito que te levantou. Porque se você continuar nesse lugar, o Senhor, Ele vai fazer aquilo que você não está vendo se materializar assim, ó, na tua frente. Quantos creem nisso? Então, a decepção do profeta causou o quê? Causou uma tristeza no coração dele, uma revolta no coração dele. Mas ele tirou os olhos do caos que estava para entender que Deus ia agir, mesmo não vendo ele naquele momento, e começou a murmurar. Começou a murmurar da sorte dele, do chamado dele. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, você reclamou da sua condição de vida, no seu secreto? Você diz: Senhor, por que meu filho ainda não saiu das drogas? Por que meu marido ainda não veio para ti? Por que a minha família ainda é uma família desunida? Por que eu sou tão perseguido por pessoas sem fazer nada? As pessoas têm ódio, têm inveja de mim. Se eu sorrio, a pessoa quer me matar. Tem alguém que já aconteceu isso? A pessoa, eu não tenho nada, a pessoa tem mais do que eu, mas ela tem inveja a ponto de querer me ver morta, de querer me ver morto. Quantos estão comigo? Então, quando eu tenho um cenário de caos, um cenário sem esperança, um cenário que eu não vejo com os meus olhos humanos saída, é nessa hora que eu tenho que fazer o que Abacuque fez. Logo em seguida, lá no capítulo 2, a Bíblia fala que ele no capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Amém? O que ele falou? Colocarei-me aonde? Na minha torre de vigia. Eu e você somos, como diz em outro versículo, atalaias. Quem sabe o que é um atalaia? O que é um atalaia? Atalaia era aquele vigia. Já viu naquelas torres que tem presídios, tal, que fica um guarda ali, olhando para dentro e para fora? Sim ou não? Quem já viu? Esse é um atalaia, digamos assim. É aquele que fica na torre de vigia, vendo o movimento. No caso da Bíblia, o atalaia, ele não olhava para dentro, ele olhava para onde? Para fora. Para onde que eu e você temos que olhar? Para aqui dentro da igreja? Para onde que nós temos que olhar, gente? Lá fora. Porque lá fora, Satanás tem o quê? Reinado nos pensamentos, reinado nas intenções, reinado na visão, reinado nos comandos. Satanás tem propagado a sua mensagem através de pessoas que são totalmente contrárias ao que o Senhor tem falado. Quantos me entendem? Então, o atalaia ficava na torre de vigia olhando para ver o quê? O inimigo. De acordo com o que ele via do inimigo, ele tocava a trombeta e anunciava: ó, está se aproximando aí uma multidão, se preparem, fiquem espertos, se armem, se protejam. Se o inimigo vir em maior número, fala assim: ei gente, ó, só o que nós temos aqui não adianta, vamos pedir ajuda, vamos aumentar o número de soldados, vamos ver os que estão ao nosso lado para se unirem a nós. É isso que eu e você, meu irmão, temos que fazer. Nós não podemos achar que nós podemos tudo, que nós não podemos compartilhar uma dificuldade nossa com aquele que é o nosso irmão de fé. Mas você tem que compartilhar com alguém que comunga da mesma fé, com alguém que anda no mesmo lugar que você, com alguém que tem a mesma visão que você, amém, gente? Alguém que anda no caminho que você está andando.
Eu não estou falando de uma denominação, mas estou falando de uma conduta do Senhor. Eu tenho irmãos preciosíssimos em outras igrejas, ou melhor dizendo, em outras denominações, que são da mesma igreja, que nós somos de uma igreja só. Quem é da igreja de Cristo aqui? Então, a igreja de Cristo é uma só. A denominação é apenas uma movimentação diferente. Então, às vezes, tem pessoas que têm uma visão diferente, mas vão para o mesmo lugar. Quantos estão comigo? Então, nós temos que nos colocar na torre de vigia. Nós temos que anunciar aquilo que o Senhor está nos mostrando, através daquela visão. Não a visão física, mas a visão espiritual. Se eu estou vendo mal vir, eu tenho que reagir na força do braço. Eu tenho que reagir, por exemplo, adianta você falar para o teu filho, não sai essa noite, porque vai ter um monte de gente usando drogas. E eu não quero que você use droga. Vai adiantar você fazer isso? Não. Você vai dizer assim para o seu marido, olha, você vai ficar comigo aqui hoje, porque tem muita mulher na rua, e eu sei que o diabo usa, eu sei que as pombagiras vão estar oriçadas, e você vai cair. Vai adiantar? Não. Para a esposa, a mesma coisa? Não. O que vai adiantar? É eu me colocar na torre de vigia e falar, Senhor, nos proteja, nos livra. Senhor, nos faz alguém que realmente guardem aquilo que o Senhor deu. Nos faz alguém que valorize aquilo que o Senhor nos deu, para que não venhamos perder. Nós queremos viver naquilo que o Senhor tem nos falado, naquilo que o Senhor tem nos mostrado. Isso é se colocar na torre de vigia, amém, gente? Você que faz isso pela madrugada, você que faz isso durante o dia, você que faz isso dirigindo, você está ali falando com Deus, falando, Senhor, meu Deus, me proteja, Senhor, visita lá a Joana onde ela está, Senhor, guarda a Joana, direciona a Joana, não deixa a Joana se desesperar, mostra para ela o que o Senhor está me mostrando. Isso é ser alguém que se coloca na torre de vigia, amém, gente? Então, primeiro ele viu um cenário desfavorável, e até reclamou com o Senhor. Ah, mas o Senhor então não gostou dele porque ele reclamou. Não, porque o Senhor é tão bom, o Senhor é um Pai tão amoroso, que apesar da gente muitas vezes murmurar, falar coisas que Ele não espera que a gente venha falar, Ele entende que nós somos limitados. Mas quando você se posiciona em se colocar numa posição de ouvir, de buscar entendimento, de ver, então Deus, Ele faz o que Ele diz aqui no versículo 2, que é o seguinte: o Senhor me respondeu e disse, o que o pastor falou semana passada, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Por quê? A visão ainda está para cumprir-se, no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Amém? Então, o Senhor responde quando você busca a resposta nele. Deus não deixa ninguém sem resposta. Coloca a mão no ombro do seu irmão e fala assim, irmão, quer resposta? Se põe na torre de vigia e busca o Senhor. Então, quando eu me posiciono, vem a resposta. E a resposta vem o quê? De uma maneira, não só para você, vem para quem? Todos. Para todos. Amém? A visão não é para mim apenas, a visão é para todos, porque o Senhor fala, escreve, porque até quem passa correndo vai ver. Até quem passa correndo não vai passar despercebido. Ele vai se interessar. O que você está fazendo para que essa visão, todos possam se interessar? Porque a visão, aqui ele mandou escrever em tábuas. Onde é que Deus escreveu? Qual é a tábua que Deus mandou você escrever a visão? Qual é a tábua? O coração.
E no coração, quando sai do coração, fica no visual. Todo mundo vê. Todo mundo vai ver a visão a partir de você. Amém, gente? Todos vão ver aquilo que o Senhor quer fazer, que o Senhor quer falar através da nossa vida. Marido, Deus quer mostrar para sua esposa exatamente o que ela precisa, através de quem? De você. Mulher, Deus quer mostrar para você, para o seu marido, para os seus filhos. Marido quer mostrar também para os seus filhos, quer mostrar para os seus irmãos, quer mostrar para o seu patrão, quer mostrar até para o seu inimigo, que ele vai fazer, que ele vai mudar o quadro, que ele vai tirar a vergonha, que ele vai tirar tudo aquilo que está te levando a murmurar. Amém? Eu não estou pregando isso de maneira vitoriosa no mundo, mas estou falando isso acerca de uma visão de um reino que vai durar por toda a eternidade nessa terra. Amém, gente? Porque quando você aceitou Jesus, o que aconteceu? Você foi salvo. Quantos foram salvos por Cristo aqui? Tem gente que está em dúvida. Vou perguntar de novo. Quantos creem que foram salvos por Cristo aqui? Ah, eu não me batizei nas águas, mas você creu em Jesus? Tem alguém que não se batizou nas águas aqui ainda? Amém. Mas você creu em Jesus, não creu? Então, neste momento, a salvação já te pertence. Agora, ele diz, quem crê e for batizado será salvo. Mas, para você ver o reino de Deus, é muito além de crer e ser batizado. É você andar numa nova vida. É você nascer de novo. Nascer da água e do Espírito, é você ser cheio da presença dEle, porque essa presença vai te levar a um lugar sobrenatural, vai te levar a um lugar aonde muitos tentam chegar, mas não conseguem, porque tentam com a sua força, tentam com a sua moral gospel, amém? Tentam com uma maneira de viver totalmente diferente da do mundo, mas também não é semelhante de Deus, porque se tornam pessoas impermeáveis, pessoas que cobram do outro algo que não fazem. Sabe como chama isso? Fariseu. O fariseu, ele conhecia a palavra, ele conhecia as leis, e ele cobrava dos outros a lei, mas ele mesmo não praticava. Muitas vezes nós vemos uma mulher ou um homem cobrando do seu parceiro e parceira algo que nem ele tem capacidade de fazer. Às vezes a pessoa precisa de perdão, ela coloca mais peso. Não, que tem uma maldição na sua vida, porque o Senhor está bravo com você, porque você já ouviu a palavra, você não se conserta. Quem já ouviu isso? E isso é o quê? Isso é orgulho religioso. Porque o Senhor, Ele disse quando vinha pregar o Evangelho em qualquer lugar, o Senhor Jesus dizia, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Mas como é que esse reino chegava? Ele não vinha de maneira visível, ele vinha através de uma conduta totalmente voltada em ajudar o seu próximo, mas principalmente agradar ao Senhor. Quantos me entendem? Então, o homem que ficou na torre de vigia era um homem igual àquele que murmurava. O que ele mudou então? Mudou a direção do que ele buscava. Falou, não adianta eu ficar reclamando para Deus, eu preciso entender o porquê que Deus ainda não fez o que eu peço. Eu preciso entender por que o Senhor ainda não mudou esse quadro. Eu preciso entender ainda por que o Senhor ainda não derramou o seu Espírito sobre a minha casa. Porque ainda as pessoas olham para mim e não veem aquilo que elas têm que ver. Elas não buscam aquilo que eu tenho dentro de mim. Você pode queimar aqui, cair na unção, como diz o pastor, você pode aqui ser uma pessoa que fala em línguas, mas se o Espírito Santo não se revelar, por onde você passa, você não está na torre de vigia. Amém?
E a nossa função é estar na torre de vigia. Deus só vai responder se você estiver na torre de vigia. Porque na torre de vigia você não pode se distrair. Porque se distrair, sabe o que acontece? O inimigo chega e acaba com todo mundo. E sabe quem vai pagar por essa vida? Eu e você. Que não dermos o alerta. Que não tocamos a trombeta. Que não falamos aquilo que está acontecendo. Então evangelizar é também estar na torre de vigia. Essa é uma das missões dessa casa. Eu falava ontem com o pastor Daniel e com os irmãos, que a minha visão da COD é a comunidade de discípulos, sim ou não? Então todos que entram aqui não são apenas frequentadores, não são pessoas que vão receber apenas oração, não são pessoas que vão sair daqui com uma bênção recebida apenas. São pessoas que vão se tornar uma bênção, aonde for. São pessoas que vão ser discípulos de Jesus em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Quantos entendem isso? Nós temos que ser discípulos de Cristo em qualquer ambiente. Nós não podemos ser discípulos de Cristo simplesmente no domingo de manhã, ou na quarta-feira aqui na mesa de comunhão que nós temos. Gente, nós temos 2 dias apenas de nos reunirmos aqui como igreja. E muitas vezes nós não aproveitamos a oportunidade para alargar o espaço da nossa tenda, como diz a Bíblia, lá em Isaías. Para que todos possam entrar nela. Que todos possam ter o refrigério. Então, eu e você temos uma missão. Nos colocarmos diante de Deus. Intercedermos diante de Deus. Para que o Senhor, então, Ele possa fazer aquilo que Ele quer fazer. Amém? Continuando. Quando o Senhor fala isso, Ele fala sentenças, né? Você vai ver acerca do capítulo 2 até o versículo 19. Deus falando que vai fazer misericórdia com um, que vai destruir outro, que vai fazer julgamento, vai fazer justiça. E isso é normal. Para quem busca Deus, justiça. Amém? Quantos querem justiça? Quem quer juízo aqui? Ninguém, graças a Deus. Porque essa parte é do Senhor. Amém? A nossa parte é o quê? Justiça. Mas para que eu busque justiça do Senhor, eu tenho que ser o quê? O que eu tenho que ser, igreja? Eu tenho que ser justo. Eu tenho que praticar justiça. E o que é justiça na linguagem de Deus? Dar ao outro o que lhe é de direito. Dar ao outro aquilo que ele precisa. Mas não merece. É uma pessoa que não se converte. Não, seja justo com ele. Dê aquilo que Deus te deu. Dê amor a quem não tem amor. Tem alguém que te odeia? Quem tem alguém que te odeia? Deixa eu fechar os olhos. Quem aqui é odiado por alguém? Levanta a mão. Só eu que sou. Quem aqui falou já para você, olha, eu não vou com a tua cara. Faz igual o Kiko, né? Você não vai com a minha cara? Gente, sempre vai ter pessoas que vão dizer aquilo que você não quer ouvir. Ou às vezes nem fala, mas só o jeito de olhar, só o jeito de aparecer na tua frente já mostra. Essa pessoa não vai com a minha cara. Mas essa pessoa precisa da justiça de Deus. Essa pessoa precisa da misericórdia de Deus. Quem tem misericórdia aqui? É porque você alcançou misericórdia do Senhor. Quem alcançou misericórdia, dá misericórdia. Mas o fulano é todo torto, não tem problema, o meu Senhor vai desentortar ele. Eu talvez não consiga com a minha capacidade humana, mas eu vou orar por ele. Eu vou jejuar por ele. Eu vou clamar por ele. E ainda que demore, eu vou ver isso acontecer. Porque o Senhor vai fazer. Amém, gente? E é o que diz lá no capítulo 3. Olha a oração do profeta que reclamava no começo. Olha a oração daquele homem que diz, Senhor, tu não me responde. Senhor, por que isso está acontecendo? Olha só a oração dele. A oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto o quê? Alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer
dos anos. Opa! Esse homem estava o quê? Reclamando que há tempo ele vinha o quê? Orando, clamando, pedindo e nada acontecia. Mas quando ele buscou a Deus e Deus respondeu, olha gente, olha o importante você ouvir a Deus. Quando você ouve a Deus, acaba todo o seu tormento. Quando você ouve ao Senhor, você busca, se coloca na posição de atalaia, na torre de vigia, você entra na brecha, o Senhor te responde. Fala para o teu irmão do seu lado, irmão, é impossível o Senhor não responder quem busca com fé. Amém? Então, ele diz, aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. E no decurso dos anos faz o quê? Conhecida. Amém? Então, qual é a nossa função aqui, irmãos? Qual é a missão da igreja do Senhor, não só da COD, mas de toda a igreja? Pedir o avivamento. Pedir para que Deus, no decorrer dos anos, torne a vontade dEle conhecida. E que as pessoas se transformem através de uma palavra que vai mudar de dentro para fora. De dentro para fora. Vem tocar em mim. Não é assim que diz a música? Então, eu tenho que buscar esse avivamento. Provocar o avivamento. Através do quê? De uma oração rendida ao Senhor, de uma oração voltada à vontade do Senhor. É diferente você orar a sua vontade e você orar a vontade do Senhor, né? Lembra da oração de João, o apóstolo João, o apóstolo do amor? Quando Jesus não foi recebido numa cidade, ele falou, Senhor, quer que oremos para que desça fogo do céu e consuma tudo? Jesus disse, João, de que espírito sois? Hã? Mas João não era o profeta do amor? Onde que ele aprendeu a amar? Quem se arrisca a dizer? Onde que João aprendeu o amor? Andando só com Jesus? Quantos andaram só com Jesus dos 12? E quantos se permaneceram até o final? 11. Um deles se perdeu. Porque no coração de Judas não havia amor, não havia interesse nenhum por ninguém, havia pelos próprios interesses. Fala para o teu irmão do seu lado, irmão, não busque seus interesses. Os interesses do Senhor são coletivos. Amém? Amém, gente? Então, aviva a tua obra, Senhor. E ele diz lá no finalzinho, ele diz assim, no versículo 17, coloca aqui, versículo 17, diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ó Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém, igreja? Olha a oração desse homem, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê fruto, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Ou seja, já não se trata mais do que eu estou vendo. Não se trata mais daquilo que está parecendo não ter mudado. Dentro de mim, eu creio que já mudou. Porque o Senhor colocou a mão. Porque eu busquei ao Senhor. Porque eu trouxe a glória de Deus no ambiente através da minha vida. Através da minha comunhão. Através da minha fé. Por isso que quando eu coloco a mão no enfermo, eu digo assim, seja curado. Mas eu não vi a cura, mas já aconteceu. Eu coloco a mão numa pessoa que está endemoniada. E eu não vi o demônio se manifestar, mas eu creio que o demônio saiu. Por quê? Porque ainda que a figueira não deu o seu fruto, eu me alegrarei, porque o Senhor ouviu minha oração. Amém? Coloque-se de pé, por favor.